outro. Então, no mimetismo clássico, ó, começando aí, o mimetismo clássico é quando ele copia, o cara copia o formato do outro. Tá. No mimetismo batesiano, o não venenoso copia o venenoso. Tá tudo certo. E no milleriano, o venenoso copia o venenoso para criar um padrão só e ninguém ser atacado pelo predador, fica todo o grupo protegido, todas as situações protegidas aí. Fechou? Então tá bom, então aqui, ó. Então camuflagem quando copia a cor do ambiente. Coloração de advertência quando tem uma cor chamativa demais para indicar que é extremamente venenoso. Lembrando que a coloração de advertência também é chamada de apossemantismo. E no mimetismo, o que vai acontecer aqui? Ó? Você tem o quê? O cara copiando, né? A forma e a cor de outro. Beleza. Aí dentro do mimetismo, né, você tem o milleriano, que é o venenoso copiando o venenoso, para todo mundo ficar igual e ninguém ser atacado. E no quê? Batesiano, o não venenoso copia o quê? O venenoso, para também criar um padrão único para o grupo também não ser atacado. Então isso é muito bacana. Né? São estratégias adaptativas aí que os organismos têm para sobreviverem aí o quê? No meio, né? Adaptado ao meio para não ter o quê? Problemas aí, né? De ataque de predadores, para se protegerem da questão aí o quê? Do predador, né? Em si. Agora você tem isso aqui, ó, os indícios evolutivos. O que que marca o quê? A evolução, né? O que que fez a gente chegar no processo evolutivo tão importante em si? Primeira coisa é que são os fósseis, ó, né? O que que são os fósseis? São organismos que a gente tem mineralizados com o passar do tempo, né? Essa aí é o quê? É a fossilização, né? E aí você tem importantes, né? Que dos fósseis são indícios importantes que existiram outros organismos aqui no passado que não fazem parte do que desse nosso ecossistema hoje, que não faz parte desse o quê? Desse ambiente hoje. Então isso mostra, né, que vai ser importante que a gente tem que estudar outras formas de vida já que viveram no passado. E se já não estão aqui, é porque a seleção natural atuou sobre eles, né? Infelizmente, eles não estavam adaptados às novas condições do ambiente, dos ecossistemas, a pressão ambiental muito grande desfavoreceu a presença deles e eles acabaram morrendo. Mas com o passar do tempo, ó, eles acabaram fossilizando. Como é que acontece a formação dos fósseis? Geralmente os fósseis, eles o que são formados em regiões sedimentares, né? E geralmente regiões que foram aquáticas, né? O organismo morre e, aí, e por cima dele vai sedimentando, deposição principalmente de argila, que vai comprimindo o animal, né? E aí a partir do que da compressão do animal acaba formando aí o que? O fóssil, né? E aí você tem o que? Basicamente dois tipos de fósseis, né? Você tem o fóssil que a gente chama de molde, que é aquele o que fóssil em que você tem a imagem, né? Do que? Do organismo. Uma imagem de uma aranha, a imagem aí o que? Por exemplo, né? De um galho de planta, uma imagem aí de um inseto. Esse seria o fóssil molde, que tem a imagem. O organismo ele desaparece. Só fica aí o que? A projeção da imagem dele no ambiente em que ele foi o que? Mineralizado. E tem um fóssil também que é chamado de contramolde. O fóssil contramolde é quando o animal é preservado ele inteiro. Os seus tecidos orgânicos são substituídos aí pelos sais minerais e o animal fica preservado dentro da rocha. Aliás, tem um animal, cria-se uma rocha em torno dele e o animal ou o organismo, né, fica preservado lá dentro. Você vê ele, o animal ele está lá, seus tecidos, né, foram o que orgânicos foram mineralizados e ele fica preso lá dentro. Então tem lá o que o organismo lá dentro. Se for um animal, animal. Se for uma planta, uma planta. Então é o próprio organismo e não só a sua imagem. Então no molde só fica a imagem, o organismo ele é o que decomposto. Só fica a sombra dele, né? E no que? No contramolde fica o organismo em si, dentro desse, o quê? Dessa estrutura fóssil. Né? E nos fósseis a gente tem também a sua datação. Né? Você tem a datação que a gente chama de o quê? Né? Datação relativa, que é a datação mais ou menos assim. Ó. A datação relativa é aquela em que você o quê? Né? Descobre um fóssil e quanto mais profundo for o quê? Né? O fóssil encontrado, mais antigo ele é. Então, essa é uma datação que é relativa. Agora, a gente tem uma datação. Então, na datação relativa, quanto mais profundo for a escavação onde encontra os fósseis, o que acontece? Mais antigo ele é. E outra coisa, você tem a datação também agora, o que? Absoluta, que é a datação feita pelos elementos o que? Radioativos, né?
E aí entra o quê? O carbono 14, né? Então, o carbono 14 é importante para a gente fazer a datação desses fósseis. Lembrando que o quê? O carbono 14, a meia-vida dele, radioativa, né? É de 5.730 anos. Então, para fazer a datação de fósseis recentes, ele é ótimo, né? Porque aí você percebe aí o quê? A quantidade de carbono 14 que tem, o grau de radioatividade dele, que é a meia-vida dele, dá para você perceber o quê, né? Por essa quantidade de o quê? De carbono 14, a idade que os animais têm, ou a idade que o organismo tem. Então, assim que a gente faz a datação dos fósseis aí. Existem fósseis que a gente faz datação fora também o carbono, né? 14, você tem o urânio 235, você tem o potássio 730. Então você tem aí o que? Vários outros elementos aí o que, né, radioativos que marcam a datação dos fósseis, principalmente fósseis mais antigos, né? Então a gente faz essa datação aí, o que é bacana para a interpretação dos fósseis. Então é um indício evolutivo aí extremamente importante. E outra coisa agora também, ó, outra coisa que a gente usa para fazer o que, né? A datação aí do que dos organismos evolutivos, na presença aí dos indícios evolutivos, são essas semelhanças aqui, ó. Existem 3 semelhanças muito bacanas entre os organismos que mostram entre eles o seu parentesco evolutivo. A primeira das semelhanças é essa aqui, a embriológica, a semelhança embrionária, né? Inclusive esse cara aqui, ó, o Haeckel, ele cria esse livro aqui muito importante, ó. Esse Ernest Haeckel é aquele mesmo que vai participar com Darwin da criação da árvore filogenética e é o mesmo também que cria lá na taxonomia o reino o quê? Protista. Então esse cara aqui trabalhou muito, né, com essa datação aí, classificação dos seres vivos. E aí o que ele escreve, ó, na Morfologia Geral dos Organismos, um livro lá do século XIX, ó, segunda metade do século XIX, 1866. O que vai acontecer? Ó? A ontogênese recapitula a filogênese. O que é a ontogênese? Né? É o desenvolvimento embrionário dos organismos. E a filogênese é a evolução que esses organismos sofrem. Então, um exemplo clássico das semelhanças embriológicas, a gente pode pegar os embriões né, dos vertebrados em si. Quando você pega os vertebrados, quem são os vertebrados, por exemplo? São peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Na ordem correta evolutiva, vocês já viram lá na zoologia que é assim, né? Os peixes vão dar origem ao quê? Aos anfíbios. Os anfíbios vão dar origem aos répteis. E, simultaneamente, os répteis dão origem a quem? As aves e os mamíferos. Então, simultaneamente, formam esses 2 grupos aí, ó, né? E aí, o que acontece? Ó? O desenvolvimento embrionário deles é o quê? É muito parecido, é comum. Por exemplo, quando você tem um desenvolvimento embrionário do peixe, é 1. Quando o anfíbio vai se desenvolver embrionariamente, o embrião do anfíbio, inicialmente, ele parece um embrião de um peixe. Só depois que ele parece um embrião do peixe é que ele continua se desenvolvendo e assume a forma de um anfíbio. A do réptil é a mesma coisa. Quando começa o que? A formação do embrião de um réptil, primeiro o embrião do réptil parece o que? O do peixe. Depois ele parece o de um anfíbio. Depois é que ele vai assumir a forma do embrião o quê? Do réptil. Então é nessa escala evolutiva que a gente tem isso. Por isso que a gente fala que as semelhanças embriológicas elas são muito importantes, porque o desenvolvimento embrionário remonta, reconstitui o desenvolvimento o quê? Evolutivo dos grupos. Quando você pega, por exemplo, um embrião ou de ave ou de mamífero, até ele chegar na forma do seu embrião, primeiro ele se parece com o embrião de um peixe, depois ele se parece com o embrião de o quê? De um réptil. Primeiro parece com o embrião de um peixe, depois ele parece com o embrião de um anfíbio, depois ele se parece com o embrião de o quê? De um réptil. Então você tem essa sequência evolutiva aí o quê? Né? Ao longo aí do desenvolvimento embrionário. É isso que a gente chama de ontogênese e recapitula filogênese. Ontogênese seria o quê? A sequência do desenvolvimento embrionário. E filogênese, a evolução que os grupos tiveram ao longo aí o que da sua evolução. Então isso aqui é muito bacana. Ó. Então a semelhança embriológica mostra o parentesco evolutivo dos grupos o quê? Em questão. Fechou? Agora a gente tem isso aqui, ó, semelhanças bioquímicas entre os seres vivos. Aí são 2 as substâncias químicas que são muito importantes para essa evolução, né? Que seria aí o quê? O DNA, o material genético, né? Em específico o DNA, e também tem o quê? As proteínas.
Quanto mais parecido for o DNA, mais próximo evolutivo são os seres vivos. E quanto mais parecido forem as suas proteínas, mais próximo também são o quê? Os indivíduos aí, o que comparados evolutivamente. Então tem uma sequência, né, bioquímica de substâncias químicas que mostram a sequência evolutiva dos grupos e que mostram também o quê, né? O seu sequenciamento evolutivo, a formação evolutiva aí, o quê? Dos grupos. Então, de novo, ó, nas semelhanças bioquímicas, quanto mais próximo for o DNA entre dois organismos, mais parente eles são. Eles mais provavelmente mais próximos eles são de um ancestral comum. E quanto maior for a semelhança entre as proteínas, quanto mais parecido forem os aminoácidos, a sequência da proteína, mais parecidos são os organismos evolutivamente. Mais parecidos são eles no seu processo evolutivo. Fechou? E outra coisa agora também, ó. Você tem esse parentesco aqui, ó. Essas semelhanças fisiológicas. O que é a semelhança fisiológica? É a semelhança dos sistemas que os organismos têm. Por exemplo, né, entre os ruminantes. Todos os ruminantes têm um sistema digestório mais adaptado a fazer a digestão de quem? Da celulose. Né? Lembrando que os ruminantes, o tubo digestório dele é dividido em 4 câmaras. Né? Você tem lá a pança, barrete, omaso e abomaso. Né? Você tem a pança, barrete, o folhoso e o coagulador. São o nome das 4 câmaras. Todo ruminante é assim. Então, eles digerem a celulose do mesmo jeito. Então, se eles digerem a celulose do mesmo jeito, eles são parentes evolutivos. Eles vieram de um ancestral comum. Então, como funcionam os sistemas fisiológicos dos organismos mostra semelhanças evolutivas entre eles. Quanto mais parecido for os seus sistemas fisiológicos, mais evolutivos são, mais parentes evolutivos eles são, os organismos que têm essas semelhanças. Então, isso aqui é muito bacana. Então, a semelhança embriológica é aquela que o embrião se desenvolve assumindo o formato dos grupos anteriores. Né? Pegar lá, por exemplo, o mamífero. Antes de se tornar com o formato do mamífero, o embrião passa primeiro por quem? No início, pelo formato do peixe, depois pelo formato do anfíbio, depois pelo formato do réptil. Então, a sequência embrionária recapitula, ela refaz a sequência evolutiva que o grupo sofreu. Muito bacana. A semelhança bioquímica seria a semelhança do DNA e das proteínas que os organismos têm, né? Inclusive, até o RNA está sendo usado nisso para fazer o parentesco evolutivo, né? A gente chama hoje de filogenética molecular, né? E foi através dessa filogenética molecular, foi importante porque o que acontece? Você teve, por exemplo, né, a separação das arqueias das bactérias, que eram seres procariontes, os dois grupos, e eram classificados inicialmente no reino Monera. Aí perceberam que pelos seus RNAs, né, principalmente o RNA ribossômico, mostrava diferenças né, nessas moléculas. Aí mostrou que os grupos eram muito semelhantes, o das bactérias e o das arqueias, mas que eles não vieram do que, né? Não participavam do mesmo grupo, porque tinha diferenças nos seus RNA ribossômicos. Então dá para você traçar um parentesco evolutivo. Aí a partir disso, um cara chamado Causi criou quem? O domínio Archaea, para classificar as arqueias, né, que são organismos procariontes que vivem em regiões extremas. Então, é uma ferramenta bacana para a gente mostrar o processo evolutivo que ocorre, então, aí nesse sequenciamento aí, dos grupos. Beleza? E o que, né? As semelhanças fisiológicas é como os sistemas funcionam, né? Quanto mais parecido for o funcionamento do sistema respiratório, digestório, reprodutor, excretor, mostra que os organismos são parentes evolutivos entre si. Então, as semelhanças aqui, então, é importante indício evolutivo que os grupos têm, que os grupos sofrem ao longo da sua evolução aí. Fechou? Outro indício evolutivo bacana são os órgãos vestigiais, ó, né? São os órgãos que existem aí, né, dentro do processo evolutivo. No nosso caso aqui, né, humano, um órgão vestigial muito importante, na verdade são dois, né? Muito importante seria o cóccix, né, que é o último osso aí, né, da coluna vertebral, e que em nós hoje o cóccix ele não se desenvolve. Mas no passado, esse cóccix já se desenvolveu e formou a cauda dos nossos ancestrais. E ele que forma a cauda, aí, por exemplo, né, dos outros mamíferos aí o que a tem. Então, o cóccix marca
que o nosso ancestral, né, provavelmente quando foi arborícola, viveu na copa das árvores, ele tinha o quê? Esse cóccix desenvolvido, e a partir do desenvolvimento desse cóccix formou a cauda em si, né, para ele ter. Qual que é a importância da cauda para quem precisa, né? Equilíbrio, né, durante aí o que os seus deslocamentos. Então isso é importante. Outro órgão vestigial aqui seria outro órgão vestigial importante que a gente tem aqui é o apêndice vermiforme. Nosso apêndice hoje, infelizmente não, né? Nosso apêndice hoje, ele é um órgão linfóide. Se ele é um órgão linfóide, o que vai acontecer com esse órgão linfóide? Ele é um órgão que produz aí o quê? Células de defesa, né? Vai produzir aí o quê, né? Leucócitos, que são glóbulos brancos, que servem para proteger a gente. Então ele acabou tendo um órgão aí que cumpre uma função imunológica. Mas no passado, para o nosso ancestral, o apêndice ele era desenvolvido para armazenar aí o quê? Microbiota, né? O que é microbiota? É o conjunto de micro-organismos, né? Que estão presentes dentro do tubo digestório. E qual a função desses micro-organismos? Lá dentro do apêndice do nosso ancestral. Era produzir o quê? Celulase para a digestão de quem? De celulose, né? Já que o nosso ancestral, ele era o quê? Herbívoro. Ele alimentava-se na copa das árvores de folhas, flores, frutos, que são ricos em celulose. Como nós animais não produzimos a celulase, ela só é produzida por micro-organismos, o nosso ancestral, para digerir essa celulose, precisaria armazenar micro-organismos que faziam isso para ele. No nosso tubo digestório não tinha espaço. Onde é que tinha o espaço para alojar isso? No apêndice. Então, o apêndice era grande, gigante, né? E aí, o que acontece? Tinha lá a microbiota, as bactérias, os protozoários, produziam a celulose e o nosso ancestral o quê? Utilizava dessa enzima produzida por esses micro-organismos para conseguir digerir a celulose que ele comia, certo? Com o passar do tempo, a gente desceu das copas das árvores e passou a ser o que? Bípede e caminhar pelas savanas, né? E aí a gente já passou a alimentar de carne. A partir do momento em que se alimentou de carne, a gente passou que quem tinha essa habilidade, né, tinha um estômago mais desenvolvido e, por consequência, um apêndice menor. E aí, como mudou o hábito alimentar e como mudou aí o meio, o que acontece? Selecionou os organismos com estômago maior e com apêndice menor, porque já não precisava da microbiota para digerir a celulose, já que a gente alimentava-se o quê? Essencialmente agora de carne. Então, selecionou organismos que tinham um apêndice menor, né? E aí, como selecionou, o que o apêndice virou? Um órgão vestigial, mostrando o quê? Um processo evolutivo, um índice evolutivo que a gente teve ao longo da nossa evolução aí. Então, é bacana. Ó. O estudo dos órgãos vestigiais é top. Então, dois exemplos aí bacanas, nossos, né, humanos, seria aí o apêndice, né, que a gente tem, que infelizmente hoje, né, ele cumpre uma função aí o que é, né, imunológica. Mas geralmente, né, quando ele é obstruído, e pode ser obstruído aí o que por partículas de alimento, o apêndice, por ter muitos micro-organismos, quando ele é obstruído, ele o que incha e inflama, provocando um negócio muito sério que é chamado de apendicite. Então, o que acontece? E aí, na apendicite, você tem que ir lá e retirar ele inflamado, né? Porque como ele é muito reduzido, se aumentar muito a quantidade de micro-organismos, ele pode romper. Isso pode gerar uma infecção generalizada no indivíduo, né? Se ele ocorrer o rompimento dele, né? Então, hoje, basicamente, no sentido de causar uma infecção muito séria, o apêndice hoje, né? Ele tem mais aspectos aí, se o que, né, infeccionado, mais aspectos negativos do que positivos necessariamente. Ninguém vai fazer cirurgia para tirar o apêndice necessariamente, porque cirurgia é um negócio invasivo e tem vários tipos de riscos que possam ocorrer. Mas no aspecto dele poder causar uma infecção, ele é menos favorável do que simplesmente o ato dele produzir aí, né, a nossa imunização, que pode ser feita por outros órgãos também, né? Se tirar o apêndice, a gente não vai ficar imunodeprimido, porque a gente tem o que? O baço, a gente tem o fígado, a gente tem as amígdalas, a gente tem o que? Os gânglios linfáticos. Isso tudo supre a função imunológica dele. Então, hoje ele tem um aspecto mais negativo, no sentido de poder ser causador de uma infecção, do que propriamente nos proteger de agentes infecciosos.
Mas é um quê? É uma bacana, é importante a gente ter esses órgãos, porque mostra nosso histórico evolutivo, né? De estruturas que foram importantes para a gente aí no passado e importante para os nossos ancestrais no passado, certo? E aqui a gente tem o quê? As adaptações, ó, que a gente já viu. Quem são os mecanismos adaptativos? Ó? É a camuflagem, coloração de advertência e o mimetismo. Fechou? Agora a gente tem isso aqui, ó, que vocês já viram demais comigo, que cai demais em prova. Ó. O que cai demais em prova aqui? Ó? A homologia ou anoplasia. O que é a homologia? Qual que é o conceito disso aqui? Ó? E não esquece do sinônimo, ó, anaplasia. O que é a homologia? É quando uma estrutura tem o mesmo desenvolvimento embrionário, né, vem do mesmo do mesmo tipo de tecido embrionário e acaba que essa estrutura no adulto passa a ter funções diferentes. Então tem a mesma origem, homólogo é quando tem a mesma origem embrionária e pode cumprir funções diferentes, né? E tem isso aqui também, ó, a analogia ou homoplasia. Não esquece dos sinônimos, porque a gente pode confundir muito. Na analogia já é o contrário. O que é a analogia? É quando tem origens embrionárias diferentes, mas que cumprem a mesma função. Vão fazer a mesma função. Isso aqui, meninos, ó, cai demais no Enem. Isso aqui é importantíssimo a gente saber. Então, homologia, mesma origem embrionária e que vai cumprir funções diferentes. Analogia, mesma o que? Função, origem embrionária diferente, mas que cumpre a mesma função. Isso cria esse evento aqui, ó. Na homologia, a gente tem a irradiação evolutiva. É uma estrutura que tem o que é a mesma origem, mas vai cumprir funções diferentes. Um exemplo clássico disso, ó, são os membros, né, superiores dos vertebrados. Nos membros superiores dos vertebrados, o que acontece? O que ele pode formar? Os membros superiores podem formar nadadeiras nos peixes, podem formar asas nas aves, podem formar aí o que? Patas, né? Ou braços na gente, né? Então formam o que? Estruturas que têm o que? Funções diferentes no ambiente onde eles vão estar. Então os membros superiores dos o que? Vertebrados vão o que, né? Formar várias coisas. É o mesmo osso, né? Vai ter aí o que? O rádio, a una, o carpo, o metacarpo, tudo certinho. Mas vai formar estruturas diferentes, né? Vai formar, por exemplo, o que? Patas, asas, nadadeiras, né? Braços. Então, forma estruturas diferentes. Esse fenômeno, que tem uma origem só e forma funções diferentes, a gente chama de irradiação. Beleza. Agora você tem o que? Analogia ou homoplasia. O que isso gera? Ó? Uma convergência evolutiva. O que é uma convergência evolutiva? É quando tem o que? Origem diferente, mas cumpre a mesma função. Exemplo disso, as asas dos animais. Quando você pega, por exemplo, a asa de uma ave, as asas de uma borboleta, de um inseto, por exemplo, e as asas, por exemplo, de um mamífero, que é um morcego, o que acontece? Tiveram origens diferentes, né? São formadas por estruturas diferentes. Por exemplo, nas asas de uma ave tem pena, nas asas do morcego tem pelo. E nas asas, por exemplo, da borboleta, é feita de quitina, que é um polissacarídeo. Nem osso, nem pelo, nem pena tem. Então são diferentes origens e que cumprem a mesma função. Isso a gente chama de convergência evolutiva. Ok, meninos? Vou abrir o microfone aqui, porque a nossa aulinha já terminou, para vocês, né, falarem se tem alguma dúvida aí. E aí, alguma dúvida nessa parte nossa? Ô, Milton da Massa, você vai postar a lista dessa matéria hoje? Eu vou postar lista amanhã, depois da aula da tarde. Lista nova. Vocês viram que eu mandei a lista nos e-mails das salas, né? Bota no e-mail da sala também no site do colégio. Exatamente, eu estou mandando nos dois lugares. Ah, tá, beleza, então tranquilo. Então, beleza. Alguma dúvida aqui, meninos? Então tá. Então a gente encerra aqui que eu vou para mais uma aula aqui e até amanhã. E amanhã à tarde a gente continua aqui com essa parte aí, terminando a evolução. Ok? Bom dia para todos, boa aula e até amanhã à tarde aí. E amanhã tem listinha nova nossa aí pra gente. Ok?
Tchau, tchau, um Ok. abração, um beijão para vocês aí. Tchau, Liz, com Deus.